Vamos. Então, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais uma sexta-feira. A gente já só está começando o semestre, hein? Só está começando o semestre. Então, hoje a gente vai começar a falar da disciplina propriamente dita, né? Semana passada eu dei as diretrizes da disciplina, etc. Inclusive, eu estava vendo que são 6 alunos, os nossos trabalhos. Deixa eu ver aqui. Eu até tinha comentado aula passada em fazer equipes de 2 alunos, mas eu acho que os nossos trabalhos vão ser individuais. Como são só 6 alunos, dá para fazer individual sem problema nenhum, né? Se fosse assim 50, 60 alunos, aí seria mais complicado. Mas dá Ou para fazer. dois grupos de três, professor, assim, só dizendo. Ah, tá. Fernando, você vai ser aquele do grupo que vai trabalhar ou que não vai trabalhar? Infelizmente, professor, eu sou o que trabalha. Não sei se você sabe do PI, mas ano passado eu fiz praticamente o PI sozinho nas costas. Então, é isso. Ah, mas isso é bem comum. Isso é bem comum, infelizmente, né? Eu sou professor há mais de 20 anos e eu vejo isso todo semestre, todo semestre, todo semestre. Na verdade, assim, olha, eu entrei na faculdade há 35 anos atrás. Eu entrei, comecei a faculdade há 35 anos atrás. Isso aconteceu naquele tempo também. Eu nunca mais esqueço que a gente foi fazer um trabalho prático na fazenda da Universidade Federal e deu errado, um experimento. Valeu a nota. Na disciplina de olericultura, que era a disciplina de para cultivar legumes, hortaliças, né, em geral. E a gente ia fazer um experimento com cenoura e deu errado o experimento. Daí eu falei, não, era em equipe, né? Daí eu fui falar com a professora, aconteceu isso, isso e aquilo. Não tem alguma coisa que a gente possa fazer? Não era a nossa culpa. Ah, faz uma revisão bibliográfica. E daí eu fui fazer, né? Eu fiz sozinho a revisão bibliográfica. Daí a gente ganhou 10 porque a revisão estava realmente muito boa, me dediquei. E daí um colega meu da mesma equipe falou, nós ganhamos 10. Eu olhei para ele bravo assim, eu ganhei 10. Vocês estão no meio, mas quem ganhou 10, quem fez o trabalho fui eu. É assim, mas eu acho assim, importante que todo mundo participe dos trabalhos e tal. Mas nós vamos fazer individual, tá, gente? Nós vamos fazer individual mesmo, porque como não são muitos alunos, então dá para fazer. Eu estava esperando se entrasse mais, eu não sabia direito. Então agora está decidido, até vou escrever aqui, trabalhos individuais, para não esquecer. Bom, gente, logística reversa está ligada à questão ambiental, é óbvio, né? Eu acho que a gente tem 2 tipos de logística reversa, uma que é ligada mais à área comercial e outra que é extremamente ligada à área ambiental. Tem a logística reversa pós-venda e tem a logística reversa pós-consumo. E hoje que está pegando, mas assim, 95% dos casos é logística reversa pós-consumo, né? Então a gente vai falar muito sobre isso. A Juliana não estava aí a aula passada, mas eu já leciono essa disciplina há algum tempo na Uniandrade, no curso de logística, e eu acabei de publicar junto com uma aluna da farmácia um trabalho sobre logística reversa de medicamentos aqui no Brasil, uma pequena comparação com outros lugares do mundo. Foi o TCC da menina, ela tirou acho que 9,5 no TCC, foi excelente. E, e daí a gente aproveitou e publicou como capítulo de um livro. Nos convidaram e a gente publicou como capítulo de um livro, bem interessante. Pô, só 9,5, professor. Como? Só 9,5, professor. Só 9,5, que vergonha, né? Decepção. Não, eu sempre falo, TCC, vocês não fazem TCC, mas TCC é algo muito sério e tem que ser levado a sério. Quando o aluno leva a sério, ele tira notaço. Agora, quando não leva a sério, não, eu tive um orientado de TCC da biomedicina há uns 4, 5 anos atrás,
que ele reprovou. Ele fez um trabalho que era muito, muito ruim e não sabia responder nenhuma pergunta na hora da defesa, né? Então, assim, a gente tem que... Eu acho legal fazer TCC. Bom, mas o que a gente vai falar, então, nesse semestre é logística reversa, mais do ponto de vista ambiental. Por isso mesmo, na aula de hoje, semana que vem, a gente vai falar um pouco sobre meio ambiente. Por que isso? Ah, professor, que saco falar de meio ambiente, professor. Ah, a gente ouve o meio ambiente em tudo que é lugar e tal. É realmente o meio ambiente hoje ele está na boca do povo, né? Você pega noticiário já, algum momento você não está falando de política, estão falando de meio ambiente, né? Em algum momento estão falando de meio ambiente. Isso é primordial. Não é que é modinha, gente. Vamos sair dessa ideia de modinha, disso, daquilo, ui, 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 ai, 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 né? Meio ambiente é muito mais sério do que isso. Ah, vamos fazer um movimento e vamos abraçar as árvores. Ah, legal, legal, mas meio ambiente é muito mais sério do que isso. É muito mais do que isso. Vamos salvar as baleias, as tartarugas marinhas. Ótimo, vamos mesmo, de verdade. Mas meio ambiente é muito mais do que isso. E a gente tem que começar a mudar o nosso conceito, a nossa ideia, a nossa vivência sobre meio ambiente. Isso é extremamente importante. A gente tem que colocar na cabeça a ideia correta. Não estou falando que o que falam por aí é fake news, não, por favor, gente, sobre o meio ambiente. Né? Não estou falando isso, tá? Virou uma moda falar de fake news para cá, fake news para lá, né? Tem muita fake news, mas parece que só tem isso hoje. Mas assim, a gente aprender de forma correta o que é meio ambiente para daí a gente aplicar no nosso dia a dia, à nossa volta. Né? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, pessoal, que meio ambiente, deixa eu pegar aqui minha caneta, meio ambiente é tudo o que nos cerca. Então, é tudo o que envolve ou cerca os seres vivos. Isso é meio ambiente. Então, eu até coloquei essa figurinha aqui, olha, as pessoas em parque, tem a indústria e etc., o pessoal homem de negócio e tal. Tudo isso daqui é meio ambiente, pessoal. A gente tem a mania de achar, meio ambiente está lá na Amazônia. Ah, aqui não tem meio ambiente, aqui não tem. Mas a ideia de meio ambiente é tudo que nos cerca. Então, por exemplo, eu estou no escritório da minha casa agora aqui. Estou falando, vocês estão vendo meus livros atrás de mim, né? Etc. Até esses dias passou na TV, né, que estava tendo uma reunião num tribunal de justiça e um dos juízes tinha uma biblioteca fake atrás, uma biblioteca falsa, que era só um pôster, e dele encostou assim e caiu. Daí uma colega minha, da Uni Andrade, postou no grupo de professores, com o Klaus não acontece isso, porque a biblioteca dele não é fake. Mas eu estou aqui no meu escritório, na minha biblioteca, etc. Isso daqui é o meio ambiente? É o meio ambiente. A minha casa é o meio ambiente, o meu terreno é o meio ambiente, o meu bairro é o meio ambiente, a minha cidade é o meio ambiente, o meu estado é o meio ambiente. As pessoas Então, confundem meio ambiente com natureza. mas não, aqui também tem natureza. Aqui também tem natureza. Então, aqui, ó, assim, vamos fazer umas brincadeiras aqui. Vocês têm medo de lagartixa? Aqui do meu lado tem um quadro que é um retrato do meu pai e tem uma lagartixa que mora atrás do retrato. Eu nunca vou tirar ela dali, porque ela come aranha, ela come pernilongo e etc. Aranha marrom, né? Aqui eu tenho aranha marrom, porque eu tenho uma área bem grande, com muita árvore, então volta e meia entra aranha marrom para dentro de casa, né? Então, isso também é natureza. Né? É tudo. Natureza é igual a meio ambiente. Vamos imaginar o seguinte: o ser humano é um animal. O ser humano é igual a outros animais. É um ser vivo. É um mamífero. Então, a gente não tem diferença para os outros animais em termos de representação.
Eu já vou explicar depois a diferença que o ser humano tem maior capacidade de raciocínio. Eu já vou explicar isso depois. Mas, assim, a gente considera meio ambiente, mesmo natureza, como o Fernando falou, aquilo que tem outros animais. Mas aqui no meu escritório também tem. Então, por exemplo, uma coisa que está me chateando nos últimos dias é todo dia, 6 horas da manhã, vem um filhotão de urubu. Num prédio da frente, um casal de urubus fez ninho, deu um filhote, o filhote cresceu, e todo dia, 6 horas da manhã, ele vem brincar com os meus cachorros. Só que os meus cachorros odeiam eles. Odeiam. Então ele fica na frente do canil, ele desce até o chão, fica na frente do canil se abanando todo para provocar meus cachorros. Um urubu, animal selvagem. Aqui em casa tem mico, tem esquilo, tem saracura, tem urubu, tem gavião, tem papagaio, tem periquito, tem rolinha, tem pomba. Tem um Nossa, monte de professor, é coisa. um zoológico, então. Mas tudo solto, né? Tudo solto. É que é um terreno muito grande, né? Então, assim, na verdade, assim, é a minha mãe, a casa da minha mãe, daí um terreno do meu irmão, mas ele não mora aqui, terreno é o jardim, que eu fiz jardim para ele, e o meu terreno, né? Eu acho que tem gente querendo entrar. Olha, o Bruno está querendo entrar. Então, o Bruno vai entrar daqui a pouco. Então, assim, é muito grande aqui. E a gente tem uma parte do terreno que é mato. A gente cercou assim e a gente nem entra lá. É mato. Então, assim, para a gente tirar aquela ideia que meio ambiente está na Amazônia só, Mata Atlântica, a gente está. Boa noite, Bruno, tudo bem? A gente está no meio ambiente, isso que a gente tem que considerar. Nem se preocupa, Bruno, está tudo certo. Isso que a gente tem que considerar. Eu vejo muitas pessoas dizendo: olha, meio ambiente é só lá na Amazônia, temos que preservar a Amazônia. Claro que temos que preservar a Amazônia, gente, pelo amor de Deus, óbvio. Mas o que vocês acham da ideia de preservar onde que a gente vive? Eu moro do lado da linha verde, perto do Trevo do Tarumã. É assim, poxa, barulho, poluição. A minha área verde aqui é ótima. Diminui um pouco todo esse problema que vem da linha verde. Mas não é o ideal, né? Então, primeira coisa que vocês têm que pensar: meio ambiente é tudo o que nos cerca. Vamos voltar aqui para os nossos slides. Então, a palavra ambiente vem do latim ambire, ambio, ao redor de, ambos os lados, andar em volta ou em torno de alguma coisa, né? Então, em volta de é ambiente. E as palavras meio e ambiente, as duas significam a mesma coisa. Então, em volta de, em torno, envoltório e etc. No português, a gente usa uma palavra composta, meio ambiente, mas na verdade é uma redundância, porque meio e ambiente falam da mesma coisa. Em espanhol também, né? Meio ambiente. Em inglês é environment, em francês é environnement, em alemão é Umwelt, não tem nada a ver, bem diferente. Em alemão é ao redor de, ou naquela região, Welt é mundo. Olha só o que o idioma alemão ele é muito prolífico, dá para formar palavras novas juntando outras palavras. Então, para descrever meio ambiente em alemão, eles têm uma palavra, Umwelt. Eu vou até colocar aqui, para vocês terem uma ideia. Umwelt. Professor, isso não é aula de alemão, isso é aula de meio ambiente, de logística reversa. Não, só para vocês terem ideia. É ao redor, em torno. Welt é o mundo, é o planeta. Então, até quando eles criaram a palavra Umwelt para significar meio ambiente, eles combinaram palavras demonstrando exatamente isso, ao redor de, em torno de.
E daí, pessoal, a gente pode distinguir dois grandes tipos, né, de meio ambiente, o natural e o artificial. Eu acho que já pelo nome aí você já começou a ver, né? Natural é aquele que tem regiões autossustentadas. Regiões onde que tem pouquíssimo ou nenhuma intervenção do ser humano. Então, quando você pega lá os rincões da Amazônia, então você tem meio ambiente natural. Ou pode ter ser humano no meio ambiente natural? Pode, desde que tenha pouca influência do ser humano. O grande problema é, o ser humano é tão inteligente, tão capaz, que ele pode mudar a paisagem. E daí ele cria o meio ambiente artificial, que pode ser fabricado ou domesticado. Então, fabricado, por exemplo, são as cidades. Eu sempre digo assim, sabe aquela brincadeira, né? Até naquele grupo lá de humor de Curitiba, Tesão Piá, eles fazem essa brincadeira de vez em quando. Meu filho, aqui era tudo mato, né? Não sei se vocês já viram Tesão Piá, é muito legal. É bem curitibano Tesão Piá. Eu sou curitibano, graças a Deus. Eu sou curitibano orgulhoso, tá, gente? Orgulhoso de ser curitibano. Mas assim, faz aquela brincadeira. Aqui era tudo mato, né? Eu de vez em quando passo num local com meu filho vai fazer 21 agora, 21 anos, e eu falo para ele, né, Gustavo, vai parecer, você vai rir da minha cara, mas aqui realmente era tudo mato. Quando eu era pequeno e etc, não tinha nada aqui. E com o passar do tempo, o ser humano vai adquirindo cada vez mais capacidade e ele vai modificando tanto o meio ambiente, onde que ele vive, que pode descaracterizar o meio ambiente. O ser humano pode literalmente remover montanhas. Quem já foi em show lá na Pedreira, Paulo Leminski? Aquilo era uma montanha, gente, sério, não estou brincando. Ou na Ópera de Arame. Nessa semana teve formatura dos alunos da Uniandrade. Foi lá na Ópera da Arame. Infelizmente, eu não pude ir. Eu tinha aluno se formando na terça e na quarta, nos 2 dias de formatura. E eles até me escreveram, pô, professor, você não foi e tal, a gente sentiu sua falta. Pois é, mas não deu, tinha que dar aula. É, mas a Pedreira Paulo Leminski, a Ópera da Arame, a Universidade Livre do Meio Ambiente, o ser humano tirou, removeu montanhas. Onde que está a Pedreira Paulo Leminski, gente? Era uma montanha. Pegue as bordas da pedreira e tape tudo. O ser humano tirou tudo que está dentro. Dezenas de metros de pedra. Tirou tudo lá dentro. Então a gente é tão inteligente que tem a capacidade de mudar a paisagem. E daí a gente faz cidades, onde que a mudança é drástica. Mas algumas vezes também a mudança não é tão drástica, né? E daí a gente tem um meio ambiente domesticado. É o caso, né, do agronegócio, né? Então eu vou plantar lá soja, milho, eu vou plantar eucaliptos, pinos, ou vou criar gado. Eu mudo a paisagem, mas não tão drasticamente. Por isso a gente chama de meio ambiente artificial, só que domesticado. E quando o ser humano cria a própria natureza, sei lá, chutando que nem Dubai. Os caras foram lá e fizeram tipo um oceano artificial pra simular uma natureza. Eles fizeram ilhas artificiais, né? Não, isso continua sendo meio ambiente artificial fabricado, tá? Continua a mesma coisa. É a capacidade que o ser humano tem de mudar a paisagem. E eles mudaram. Só que eles mudaram numa intensidade gigantesca, né? Nunca vista na face da Terra. Eles mudaram muito.
né? Então, a gente faz isso em todo momento. Se você pega, por exemplo, quadros de 1600 e pouco, da região de Nova York, não tinha foto, óbvio, né? Mas pega quadros. Manhattan é uma ilha, né? Manhattan era verde, pantanosa e bem menor do que é hoje. Eles ocuparam Manhattan, a ilha de Manhattan, onde tem aqueles prédios grandes, o Central Park e assim por diante, e construíram prédios. Ocuparam. Só que eles foram aumentando também a área, fazendo aterros e assim por diante. Você vai no Rio de Janeiro, o aterro do Flamengo, uma área gigantesca. Aquilo era uma baía. O ser humano foi lá e colocou um monte de coisa. Foi. No Rio de Janeiro tem uma história famosa no começo do século XX que tinha acho que na Praia do Botafogo, se não me engano, tinha uma pequena montanhazinha com uma capela. E ela dividia duas praias assim. Eles tiraram a montanha, em torno de 100 anos atrás, mais ou menos. Eles tiraram a montanha. Ficaram meses, meses, meses escavando com a tecnologia que eles tinham à época e tiraram a montanha. Então é isso que eu estou falando em meio ambiente artificial fabricado. É a gente mudar tanto o meio ambiente à nossa volta, a paisagem à nossa volta, que você não reconhece mais em relação ao que era antes, né? Então, olha só o que o ser humano tem capacidade de fazer. Deixa eu voltar com o slide. E eu estava comentando com vocês, né, aqui. Nós somos disparados seres vivos com maior capacidade de adaptação ao meio natural. Hoje, o ser humano, Homo sapiens, é a espécie mais distribuída pelo mundo. Disparado. Mas, por exemplo, professor, tem bactéria no Ártico, na Antártida? Tem, mas não a mesma espécie que tem em outros lugares. Tem inseto no Ártico e na Antártida? Tem, mas não como em outros lugares. Tem inseto no deserto? Tem, mas não como nos outros lugares, não a mesma espécie. Quando você fala de uma espécie única, o ser humano é a espécie mais distribuída pelo planeta. Hoje a gente habita todas as áreas do planeta e de forma permanente, até o Ártico e a Antártida. E hoje a gente já está indo para o espaço, né? Nós temos a Estação Espacial Internacional, que ela é permanentemente habitada, não pelas mesmas pessoas, mas vão se revisando ao longo do tempo. Né? E o Elon Musk quer agora fazer uma viagem para Marte, né? E daí a gente vai ter que adaptar mais ainda. Olha a nossa capacidade. A gente não fica mais preso no nosso planeta. A gente já tem capacidade de sair do planeta, né? E a razão para o ser humano ser o organismo com maior capacidade de adaptação é a capacidade de modificação. Antártida, Polo Sul, é muito frio, professor. É muito, muito, muito frio. Então vai lá, o ser humano faz roupa, faz casa especial, faz sistema de aquecimento. Professor, o deserto é muito quente e seco. Olha Dubai, que o Fernando falou aí. Dubai, seco, sequíssimo. Eu vou lá, pego a água do mar, dessalinizo e uso. Pronto. Então a gente tem essa capacidade. Por exemplo, quando foram levantar aquele edifício mais alto do mundo lá em Dubai, 800 metros de altura. Eu não falo nem mais altura, é altitude, né? Gente, é sério. Se vocês pegarem Matinhos, aqui no litoral do Paraná, construir aquele prédio em Matinhos, a ponta do prédio vai dar quase na mesma altitude que Curitiba. Eu não estou brincando, gente. Vocês pegarem aquele prédio lá de Dubai, é 850, 860 metros. Aqui na divisa da minha casa dá certinho 900 metros acima do nível do mar. Então, se você pegar aquele prédio, construir na praia de Matinhos, a ponta do prédio vai dar em Curitiba.
na altitude de Curitiba. Pois é, o Burj Khalifa é uma construção impressionante. É, exatamente, é impressionante. Mas o homem sempre teve essa capacidade. Sempre teve essa capacidade. Por exemplo, lá na pré-história, os seres humanos primitivos faziam ferramentas. Eles organizavam grupos. Eles não eram mais individuais. Eles já começavam a formar grupos de muitas pessoas. E isso, tanto o fato de fazer ferramentas quanto organizar grupos, multiplicou em muitas capacidades individuais. Enquanto um ser humano caçava um animal por semana, um grupo de 10 pode caçar um animal por dia. Primeiro era a caça e a coleta, né? Então, nas sociedades mais primitivas, o homem ia para a caça e a mulher fazia a coleta, né? Tanto que algumas teorias falam que não foi o sexo masculino que domesticou plantas, como milho, etc. Foi o sexo feminino, foram as mulheres, né? Quando o ser humano começou a organizar grupos, ele começou a formular ideias mais avançadas, porque ele estava em grupo. Então, eles conversavam entre eles na linguagem mais primitiva, mas conversavam. E daí eles começaram a planejar ações em relação a todos os trabalhos que eles iam fazer. Por exemplo, vamos caçar. Nós vamos caçar um mamute. Olha, você vai por aqui, eu vou por aqui. Eu começo a gritar, daí o mamute vai naquela direção e vocês matam o mamute. Ele começou a planejar ações de propósito. Não eram ações instintivas, por exemplo, com um grupo de lobos, ou de hienas, ou de leões. Eles fazem ações instintivas, eles aprendem instintivamente a fazer isso. O ser humano não. O ser humano ele adaptava a capacidade intelectual dele fazia com que ele adaptasse essas ações à situação. Então, olha, o terreno é assim, então vamos fazer assado. Ah, agora o terreno mudou, então vamos fazer de outra forma. Ó, em vez de um mamute agora, tem dois mamutes. Mamute é aquele elefante lanoso, né? Que existia no hemisfério norte. E o ser humano começou a caçar tanto, começou a fazer instrumentos cada vez mais avançados para caçar, principalmente o Homo sapiens, né? Tinha o Neandertal, por exemplo, antes do Homo sapiens, né? Conviveu até um tempo com o Homo sapiens, eram duas espécies diferentes, mas tinha o Neandertal e o Neandertal não era tão inteligente como o Homo sapiens. Eles até se misturaram em alguns pontos, a gente ainda tem um pouquinho de genética Neandertal, mas a nossa base toda é Homo sapiens disparado Homo sapiens, a espécie Homo sapiens, né? O Neandertal era o Homo neanderthalensis. O Neandertal ele tinha capacidade de raciocínio, mas não tanta. Já o Homo sapiens é um absurdo. Por isso que o Homo sapiens, aonde ele se encontrou com o Neandertal, ele ultrapassou o Neandertal. E daí o Neandertal foi sendo deixado de lado, de lado, de lado, até que ele desapareceu. Né? Só para vocês terem uma ideia, o mamute ele desapareceu em torno de 10 a 12 mil anos atrás. E até hoje, grandes especialistas falam que talvez a principal causa de extinção do mamute foi o ser humano. Não o ser humano atual com arma e tal, que sai para caçar por prazer. Não! Aquele ser humano primitivo de 10 mil anos atrás, que caçava com no máximo um arco e flecha. Acho que naquele tempo nem tinha arco e flecha. Né? Nem tinha. Mas o ser humano tem essa capacidade. Gente, assim, só de curiosidade, historinha do professor Klaus. O meu pai era alemão, ele nasceu no sul da Alemanha, perto de Stuttgart, ali a sede da Mercedes-Benz, né, da Daimler-Benz, da Porsche, da Bosch e tal. E pertinho da casa onde que meu pai nasceu tem uma caverna,
onde que eles descobriram, aos 10 anos atrás, a escultura mais antiga que o ser humano já fez. Era assim, uma escultura pequenininha, desse tamanho, na forma de uma mulher, feita em marfim de mamute, aquele dente grande que sai do mamute, né? 40 mil anos. Há 40 mil anos atrás, o ser humano já fazia escultura. E até hoje não tem nenhum outro animal que faça de propósito esculturas. Uma outra coisa que descobriram, uma flauta feita com osso, flauta de tocar, né? Para ser som. Uma flauta de 30 mil anos. Lá bem pertinho da onde meu pai nasceu. Então, o ser humano não se originou lá, né? Ele se originou na África, subiu pelo Oriente Médio, daí entrou pela Turquia na Europa, né? Daí ele se adaptou. Os primeiros seres humanos que foram para a Europa eram negros, porque o ser humano originalmente é negro, não é branco. Nós brancos viemos depois. Somos adaptação àquela região, mas o ser humano original é negro. Então, aqueles primeiros seres humanos lá que faziam flauta, que faziam as esculturas, provavelmente, inclusive, deveriam ser negros ou praticamente negros. Daí, como lá bate pouco sol, a pigmentação da pele não tinha razão, foi desaparecendo. Até chegar em alguém como eu não sou branco, né? Eu sou transparente, né? A coisa mais fácil do mundo é tirar sangue de mim, porque dá para ver todas as veias, né? Eu sou transparente, né? Nem branco eu não sou mais. Mas há 40 mil anos atrás, o ser humano já fazia esculturas. Ele já tinha abstração. Olha a capacidade. E daí, há 10 mil anos atrás, a gente extinguiu o mamute. Gente, mamute de algumas toneladas. Há 10 mil anos. Não tinha arma, não tinha nada. Era lança, flecha, coisas assim. Olha só a capacidade que o ser humano sempre teve em relação ao seu intelecto, a modificar o meio ambiente. O ser humano ele começou a compreender que ele precisava se unir para os objetivos serem alcançados, para a comunidade prosperar. E se unindo, a capacidade de trabalho ia aumentar. Daí surgiram os nômades, né? Povos, os primeiros povos estabelecidos, eles não ficavam em um lugar, eles iam de lugar para lugar. Esses são os nômades. Ainda existem em alguns lugares do Oriente Médio, da África, alguns poucos povos nômades. Há 8 mil anos atrás começou a domesticação de animais e plantas, né? Eu adoro cachorro, gente. Eu tenho 7 aqui em casa. Eu amo cachorro. O cachorro foi provavelmente o primeiro animal que o ser humano domesticou. Veio do lobo, né? Tem várias teorias, inclusive a teoria mais corrente hoje em dia é que não teve uma única origem do cão, um único local, uma única época. Provavelmente o lobo ele foi domesticado em 3 ou 4 lugares diferentes em épocas diferentes, inclusive espécies diferentes de lobo, que depois se uniram em um cão. As plantas também, né? O café que a gente tanto toma, o café a gente conhece no máximo uns 5, 6 mil anos, não mais do que isso, né? O milho, gente, não sei se vocês sabem, o milho não é europeu, não é asiático. A origem do milho são os Andes, aqui na América do Sul, aquelas montanhas bem altas da América do Sul, né? A mandioca, a origem é o Cerrado brasileiro, ali a região do Mato Grosso, Goiás, Brasília, né? A soja é chinesa, de origem chinesa. O café é da Etiópia, que fica ali na África, no norte da África, e assim por diante. E com isso surgiu, então, a agricultura e a pecuária. Enquanto
o cão foi domesticado em torno de 12 a 15 mil anos atrás, o cavalo foi domesticado em torno de 8 mil anos, o gado foi domesticado em torno de 7, 6 mil anos, as cabras em torno de 5 mil anos e assim por diante. Com isso, com a agricultura e com a pecuária, o ser humano se estabeleceu em um só lugar. E daí começaram os grandes problemas. Para isso, o ser humano teve que desmatar, utilizar material da região, desviar curso d'água e etc. E daí, pessoal, surgiram as primeiras cidades. As primeiras cidades que a gente tem notícia, né, que a gente conhece, surgiram no Iraque, entre os rios Tigre, rios Tigre E de Eufrates. novo. Gente do céu, sexta-feira. O professor fica cansado também. Entre os rios Tigre e Eufrates. Inclusive a Bíblia mesmo fala dessas primeiras cidades, né? E quando a gente começou a fazer cidades, começou a destruir o ambiente em volta, o ambiente natural. Vamos pegar alguns exemplos bem assim aleatórios. Roma, Império Romano. Ele pegava animais de todas as regiões que ele conhecia e trazia lá para os circos deles, né? Para entreter o povo. Então colocava leão para lutar com elefante, para lutar com urso, para lutar com ser humano. Então isso tudo para o povo se divertir. Daí surgiu a política do pão e circo, né? Se eu der comida e diversão para as pessoas, ninguém vai se revoltar contra o governo. Os maias, aquele povo da América Central, que pegava ali desde Costa Rica, Honduras, Belize, até o México. Quem já foi para Cancún, por exemplo, lá tinha, até hoje, né, tem os maias. E os maias faziam grandes cidades. Algumas cidades dos maias tinham mais de 100 mil habitantes. Só que para dar comida para todo mundo, eles tinham que tirar a floresta em volta e plantar. Eles plantavam muito milho também. No Camboja, lá na Ásia, há mais de 1.000 anos atrás, uns 2.000 anos atrás, tinha uma cidade chamada Angkor Wat, no Camboja. Essa cidade, gente, chegou a ter 1 milhão de habitantes. Isso em torno de uns 2.000 anos atrás, mais ou menos assim, arredondando. Só que com 1 milhão de habitantes precisava grandes quantidades de água. Eles eram geniais para trazer água de outros lugares. Só que uma hora a água acabou, né? Você pega a Europa na Idade Média, nossa, a gente está passando por uma pandemia agora, né? Mas a Europa passava uma pandemia por ano. Era assim uma pandemia atrás de outra pandemia. E tinha a peste negra que matou quase metade da população da Europa durante a Idade Média, 1300 a 1400. A peste negra matou quase todo mundo. Era um negócio assim absurdo. E foi passando o tempo, o ser humano, com essa capacidade de raciocínio fantástica, ele foi melhorando a sua tecnologia até que chegou o século XVIII. Em torno de 1700. O que aconteceu? Essa grande reviravolta, a Revolução Industrial. Então, lá na Inglaterra, um cara inventou a máquina a vapor. Já tinham inventado a máquina a vapor antes, só que esse cara na Inglaterra fez uma máquina a vapor muito melhor. E daí ele colocava água, queimava madeira, o carvão, a água esquentava, fazia vapor e o vapor, com a pressão dele, né? O vapor tem uma pressão muito grande, ele começava a mover coisas. Então começou com os teares para fazer tecido e assim por diante. Isso começou na Inglaterra, mas foi da Inglaterra para o resto do mundo.
né? Então, a Inglaterra, por exemplo, uma coisa que a Inglaterra inventou com a máquina a vapor foi o trem. Então, quando os caras levavam a pé para 2 dias para ir de uma cidade para outra, com o trem eles iam em 2 horas. Hoje em dia vão em 15 minutos, mas com o trem vão em 2 horas. Isso tudo promoveu um crescimento econômico gigantesco. Tanto que a Inglaterra é um dos países mais ricos do mundo até hoje. Proporcionou maior geração de riqueza, maior prosperidade e qualidade de vida. Então, assim, a grande sacada da Revolução Industrial foi produzir as mesmas coisas, só que em escala, com economia de escala. E quando você produz em escala, você diminui o preço por unidade. E daí mais gente poderia comprar. Então, mesmo pessoas mais pobres poderiam comprar. Pessoal, isso que acontece com o smartphone hoje, né? Então, tem smartphone bem caro, mas tem smartphone mais barato. Até ontem eu tive que sair para comprar um para o meu filho, porque pela 10ª vez ele deixou cair o smartphone dele e quebrou. Daí agora quebrou definitivo. Daí tivemos que comprar outro. Não compramos um caro, um médio, assim, não grande coisa, mas também não super vagabundo, senão ele não consegue nem trabalhar. Mas por que que hoje todo mundo tem smartphone? Até minha mãe tem, gente, ela tem 82 anos, não nem liga, mas tem. Então, por quê? Porque a Revolução Industrial permitiu a gente construir as coisas numa quantidade imensa e daí diminuir o custo unitário. Mas, porém, entretanto, todavia, para fazer tudo isto, o ser humano começou a necessitar de grande quantidade de energia e recursos naturais. O ser humano começou a se concentrar em cidades, a urbanização foi acelerada e com isso tudo começou a contaminar o ar, solo, água, desmatamento e assim por diante. Só para vocês terem ideia, gente, algumas vezes a gente vê aquelas fotos, filmes da Europa e tal, florestas, olha que floresta linda. Não existe nenhuma floresta mais original na Europa. Não existe. Não existe. As únicas que ainda existem ficam na fronteira da Polônia com a Ucrânia, ali na Ucrânia com a Rússia e lá nos rincões da Rússia. A Alemanha, por exemplo, tem uma cobertura florestal imensa. Tudo plantado. A grande floresta da Turíngia, por exemplo, ela não tem mais nada de original. A grande floresta bávara no sul da Alemanha, na fronteira ali com a Áustria, não tem nada mais de original. Então, aquela região lá, a Europa inteira, que começou a grande revolução industrial, foi totalmente devastada. Totalmente devastada. Né? Não tem mais nada de original. Aqui no Brasil a gente ainda tem de original. Mas lá eles não têm mais nada de original. E desde a Idade Média. Começaram a tirar tudo desde a Idade Média. O que que o ser humano começou a fazer, pessoal? O que que o ser humano começou a fazer? Usar o meio ambiente como fonte de recurso. E daí entram lá aquilo que vocês aprenderam lá no colégio: recursos naturais não renováveis e recursos naturais renováveis. Né? Eu coloquei um aqui, já vou explicar o porquê. Então, recursos naturais não renováveis são aqueles que se esgotam com o uso. Por exemplo, petróleo, carvão mineral, gás natural. Uma hora vai acabar. Mas tem aqueles que eles podem acabar, mas a gente pode reciclar. Quer ver o grande exemplo? Metal. Metal a gente pode reciclar, reciclar, reciclar. Ele tem uma quantidade fixa no nosso planeta, mas a gente pode reciclar. Os recursos naturais não renováveis, a gente tem dois tipos: os que não se alteram com o uso, energia solar, vento e maré. Mesmo que o ser humano não esteja no planeta, ainda vai ter energia solar, ainda vai ter vento, ainda vai ter maré, vai ter tudo isso daí.
Né? Quando acabar a energia solar, vento e maré, acabou o planeta, né? Daí tanto faz se o ser humano está ou não no planeta, vai desaparecer. E tem outro tipo de recurso natural renovável que, assim, se a gente não cuidar, vai desaparecer. Mas se a gente cuidar, ele continua e continua e continua. Por exemplo, lenha, madeira. Se eu tirar todas as árvores do planeta, a madeira vai desaparecer, as árvores vão desaparecer. Mas agora, e se eu pegar algumas delas, deixar outras para se reproduzirem? Vão fazer sementes, que vão virar mudas, que vão virar novas árvores. E daí eu posso manter ao longo do tempo. O que eu não posso é tirar tudo de uma vez só. Mas tem também aqueles recursos naturais que o professor Klaus chama de uma hora renovável, outra hora não é renovável. Por exemplo, a água. O nosso planeta é o planeta água. O que mais tem no nosso planeta é água. O problema é a forma que está a água. Grande parte da água é salgada, não podemos beber. Ou ela está congelada, também para beber é muito complicado. Para usar é muito complicado. Água potável, doce, limpa, é quase nada. É quase nada. E a gente vai sujando cada vez mais. Vamos pegar, não sei se vocês conhecem ali a sede da Uniandrade, na cidade universitária, lá no Santa Quitéria. Passa o rio Barigui, bem do lado, assim, uns 30 metros. Rio Barigui está morto, é sujo. Vamos pegar lá no centro, o Rio Ivo, passa debaixo da praça. Ai, como eu vou. Aquela, ali perto da Boca Maldita. Não é muito longe da sede da Murici. Passa o Rio Ivo, totalmente morto. Ele está canalizado. Ali na Mariano Torres, pessoal, entre a Roda Ferroviária e o Círculo Militar do Paraná, tem a Mariano Torres. Ali embaixo passa o Rio Belém. Ele está todo canalizado. Ele está morto. Em Curitiba, a gente não tem nenhum rio tecnicamente vivo. Rio tecnicamente vivo é aquele que é capaz de manter um ecossistema vivo. Ah, mas professor, eu vi esses dias lá, estava passando lá do Rio Barigui e vi um peixe. Eu não estou falando de um, eu estou falando de um ecossistema. Então tem alguns recursos, o ar é a mesma coisa. O ar não vai faltar, a não ser que a atmosfera entre em colapso. O ar não vai faltar, o problema vai faltar ar puro para respirar, né? E esses recursos a gente usa para produzir alguma coisa, né? A gente pega esses recursos naturais e produz alguma coisa. Só quanto que a gente produz? Será que a gente não tira muito recurso do meio para produzir as coisas que a gente quer produzir? Tinha um pensador lá do século XVIII, Malthus, que ele escreveu um livro em 1798, há 200 e poucos anos atrás, Ensaio sobre a população. E ele dizia que uma população, quando não controlada, ela tende a aumentar em uma progressão geométrica, o PG. Olha lá o colégio. Enquanto os meios de subsistência cresceriam numa progressão geométrica, o PA. E daí isso da escassez de alimento. Professor, não entendi, não entendi. Então vamos pegar esse gráfico aqui. Ó. Essa é a população mundial, ser humano. Ele cresce em uma progressão geométrica. Isso o que é? 1 vezes 1 igual a 2, vezes 2 igual a 4, vezes 2 igual a 8, vezes 2 igual a 16. Então, ele vai passando, dando saltos. Ó, vezes 2 igual a 32 e assim por diante. Agora, os recursos naturais é assim, 1 mais 1 igual a 2, mais 1, ou pode até colocar 2, igual a 4, mais 4 igual a 8, mais 8 igual a 16, ou se vocês quiserem, 2 mais 1 igual a 3, mais 1 igual a 4, mais 1 igual a 5, e assim por diante. Isso são PAs, progressões aritméticas. Então, os recursos naturais, vou até trocar de cor aqui,
Eles crescem de uma outra forma, né? Não sei se dá para vocês verem verde aqui, de uma progressão aritmética. Quando ele está aqui nessa primeira fase, eu tenho mais recurso natural do que população. Ótimo, tem alimento para todo mundo. E aqui? Eu tenho mais população do que recurso natural. Alguém vai ficar sem comer. Isso Malthus já dizia em 1798. Tem um trabalho muito interessante de Harding e colegas, publicados na revista Science, em 1968. Ele deu o título do artigo de A Tragédia dos Comuns. Quem são os comuns? Nós. Não somos ricos, não somos poderosos, né? Não somos políticos, não somos industrial, nós somos os comuns. E ele dizia que os comuns iam ter uma tragédia, iam ficar à sobra, à míngua. Por quê? Segundo o Harding, certos problemas não têm solução técnica. Por exemplo, a Terra é finita, ela só vai até um certo ponto. Por isso, ela só pode suportar uma população finita. Mais do que a capacidade de suporte do planeta, o planeta não tem comida para todo mundo. Então, alguns não vão poder comer direito. Alguns não vão poder morar direito. Alguns não vão poder ter bens. Por quê? Não vai ter bens para eles. Agora, outros, os ricos, vão poder ter tudo. É isso que o Harding falava em A Tragédia dos Comuns. O Clube de Roma, em 1970, um grupo de especialistas, ele se reuniu lá em Roma, em 1970, e escreveu um relatório chamado Limites ao Crescimento. E ele dizia assim, olha, se a gente não fizer nada para mudar as coisas, daqui a pouco não vai ter nada. E as pessoas vão começar a morrer de fome, começar a morrer de doença, subnutrição, né? Vai aumentar a taxa de mortalidade e assim por diante. Eles fizeram vários cenários. Olha aqui, a população, eles colocaram aqui como em 1999 um ponto de inflexão. Em 1999, a gente ia consumir mais recursos do que tinha disponível. Com isso, olha aqui, ó, o vermelho é a população. Os recursos naturais são esse verde aqui, os recursos naturais são esse azul aqui. Até 1999, a gente ia ter mais recurso natural do que população. A partir daí, mais população do que recurso natural. Olha aqui, ó. Mas o azul é recurso natural, o vermelho é população. Então, até 1999, eu tenho mais recurso natural do que população. Depois de 99, eu teria mais população do que recurso natural. O que ia acontecer? Muitas das pessoas não iam mais ter alimento, não ia mais ter produção de óleo, não ia ter mais produção industrial, tudo ia começar a cair. Ia aumentar a poluição, tudo ia começar a cair, inclusive a população. Então, eles calculavam que em 2100, com esse colapso, a gente só teria 5 bilhões de habitantes. Se a gente mudar as coisas, a gente vai chegar em 2100 com 11 bilhões de habitantes. Hoje a gente tem 7 bilhões de habitantes. Tá? É claro que isso foi calculado em 70. Chegou 99 e não aconteceu isso. Por quê? Que nem minha tia falava, né? Quando a água bate na bunda, já ouviram falar disso? Quando a água bate na bunda, a gente começa a ficar preocupado. E daí a gente começou a inventar novas coisas para aproveitar melhor os recursos, para gastar menos os recursos. A gente aumentou a produtividade da agricultura, da agropecuária, produzir mais em menor espaço, com menos recurso. A gente começou a gastar menos gasolina por unidade. Antigamente os carros faziam 1 quilômetro por litro, né? É um absurdo. Hoje a gente já tem até carro elétrico, carro hidrogênio, a biodiesel.
e assim por diante. Então a gente começou a criar tecnologias com a nossa capacidade de raciocínio para que a gente não entrasse em colapso. Pessoal, a gente ainda continua com problemas. Talvez não tantos, mas a gente ainda continua com problemas sérios. Bom, o ser humano pegou recursos do meio ambiente, produziu aquilo que ele queria produzir e o que sobrava? Ele jogava de volta na natureza. A natureza, por si só, ela se desenvolveu durante milhões de anos para absorver os restos de um organismo ou do outro. Então, por exemplo, vamos lá, no meio de uma floresta, não sei se vocês já observaram, caem as folhas das árvores. Ela cai na superfície do solo e com o tempo começa a apodrecer. Ela começa a ser decomposta. Então tem micro-organismos, tem certos animais que vão lá e decompõem aquelas folhas. Daí eles liberam os nutrientes de volta no solo e se alimentam da energia contida naquelas folhas. Daí, com os nutrientes de volta no solo, as árvores, as plantas começam a crescer de novo. E daí, se eu tenho planta, eu tenho fonte de alimento para herbívoros, aqueles que se alimentam de planta. Se eu tenho herbívoros, eu tenho fonte de alimento para carnívoro, aqueles que se alimentam de carne. E assim o ciclo fecha. O grande problema foi quando o ser humano começou a produzir substâncias que não eram absorvidas na natureza, no meio ambiente. Isso é o que a gente chama de sobras de atividades humanas, ou, vou até marcar aqui com marca-texto, poluição. É aquilo que a gente produz que não existe no meio ambiente e o meio ambiente não consegue reciclar. Ele não consegue decompor. A gente chama de poluir, sujar, corromper, degradar, manchar. Poluição, o ato ou efeito de poluir. Poluente é aquilo, é o que polui, né? E aqui na nossa disciplina a gente vai chamar de poluir e contaminar como sinônimos, a mesma coisa. Tecnicamente tem uma diferença entre poluir e contaminar, tá? Digamos assim que o poluir é algo bem mais sério, contaminar é algo não tão sério. Mas aqui a gente vai chamar de sinônimos, né? E assim, se a gente for analisar o que ocorre no meio ambiente, essa tal de poluição, ela pode vir de fontes naturais ou fontes criadas pelo ser humano. Fontes naturais, por exemplo, o vulcão. Ah, mas professor, então quando o vulcão explode, joga enxofre para tudo que é lado, lava, destrói tudo, ele está fazendo poluição? Não. Não. Isso não é poluição. Como assim? Mas se ele está destruindo tudo, professor? Isso não é poluição? Não. Poluição a gente considera aquilo que é feito pelo ser humano, tá? Porque o vulcão é a dinâmica natural do planeta, estando o ser humano aqui ou não, vai ter vulcão. E o ser humano não tem como evitar uma erupção de um vulcão. Não tem. A gente é muito inteligente. A gente faz muita coisa. A gente não consegue nem prever quando um vulcão vai explodir. Então, assim, agora explodiu, vocês devem ter visto na televisão algumas semanas atrás, um vulcão submarino em Tonga. Né? Tonga é um conjunto de ilhas do Oceano Pacífico que fica perto de falhas da crosta terrestre. Né? Então, debaixo da água explodiu um vulcão e ele subiu. Pegaram até, filmaram por satélite a explosão. E daí provocou um maremoto, né? Que matou gente. Foi até o Peru, milhares e milhares de quilômetros longe de Tonga. A gente não tem o que fazer. Paciência. Então a gente não considera poluição. Porque é um fenômeno natural que ocorre no nosso planeta, estando o ser humano aqui ou não. O que nos interessa e que a gente
estuda em gestão ambiental, etc., são as fontes antropogênicas. Antropo é ser humano, gênica é criado por. Então, é a poluição criada pelo ser humano. Como, por exemplo, fábrica, veículos, nossas casas. A gente tem uma mania, né, de poluição, aquela fábrica. Mas quando você vai de carro para o trabalho, para a universidade, você está poluindo. Eu moro a 12 quilômetros da Uniandrade. E de ônibus é muito complicado. Tem que pegar, acho que 3 ônibus diferentes. Eu tenho carro, então vou de carro. Bem mais rápido, mais direto, etc. Né? Mas da minha casa até a Uniandrade, eu estou poluindo. Professor, eu vou de ônibus. É a mesma coisa. O ônibus também polui. Então, a gente tem que começar a olhar para o nosso próprio umbigo. Pessoal, os rios das cidades, a grande maioria, por exemplo, aqui de Curitiba, a grande maioria dos rios de Curitiba está poluído por esgoto domiciliar. As pessoas ligam o esgoto de casa direto no rio. É muito comum. Rio Barigui, aquele que passa do lado da Uniandrada, lá da cidade universitária, no Santa Quitéria, esse trecho que passa lá é exclusivamente poluição doméstica. Daí o rio Barigui vai até Araucária, ele passa por cidade industrial, Araucária, e vai desaguar no rio Iguaçu, lá em Araucária. Aí ele está poluído por indústrias. Então não é só a indústria, não são só os outros, somos nós. Nós poluímos. Os poluentes podem ser considerados chamados de primários ou secundários. Primário é aquele poluente que eu jogo direto no meio ambiente e ele vai causar um dano. Agora, secundário é aquele poluente que eu jogo no meio ambiente. O meio ambiente, por causa de temperatura, umidade, um monte de coisa, ele vai transformar aquela substância em outra. E essa outra substância é que vai causar poluição. A primeira também. Eu vou dar um exemplo. O agrotóxico mais utilizado no mundo é o glifosato. O glifosato é um herbicida, é um mata-mato. Eu já estudei bastante o glifosato. O glifosato, quando ele é aplicado, ele provoca um dano ambiental? Provoca. Razoável. Mas não é o maior problema. O problema é que depois de 10, 15 dias, o glifosato se transforma em um monte de outras coisas. E essas coisas continuam matando os seres vivos no ambiente onde ele está. Por exemplo, o AMPA. Eu já estudei o AMPA. Até publiquei um trabalho numa grande revista internacional sobre o AMPA. É um ácido que vem da degradação natural do glifosato, esse herbicida, desse mata-mata. Outra coisa é a permanência desses poluentes no meio ambiente. Se eu jogo um poluente no meio ambiente e ele começa a matar tudo que é organismo em volta, e ele fica durante muito tempo ali, é um problema. Agora, se eu jogo um poluente no meio ambiente, ele mata, ele é tóxico, mas fica só 10 dias ali, é um problema? É, mas não é um problema tão grande. E outra coisa, gente, é o local de poluição, né? Então, ele pode poluir o ar, pode poluir a água, pode poluir o solo, que a gente chama dos grandes compartimentos ambientais. E no ar, o poluente se comporta de um jeito. Na água, ele se comporta de outro jeito. No solo, nossa, bem diferente ainda. Então, assim, se eu jogar o mesmo poluente em cada um desses compartimentos ambientais, ar, água e solo, ele vai se comportar de modo diferente num lugar em relação ao outro. Pode ser que seja pior, pode ser que seja menos pior. Ruim é sempre. Os poluentes são ruins sempre. Tem alguns poluentes que provocam menos dano e tem outros que provocam muito mais dano. Mas assim, hoje a gente fala muito sobre meio ambiente para cá, para lá e etc. Mas a gente sempre foi assim? A gente sempre pensou dessa forma?
né? Hoje a gente está falando de meio ambiente em todos os momentos. A gente está balizando a nossa vida em relação ao meio ambiente. Mas foi sempre assim. Então, hoje a gente faz algumas coisas assim. é, é, por exemplo, numa cidade você tem que coletar esgoto e tratar esse esgoto. Quando os meus pais aqui, a gente mora tudo junto, né? Quando eles compraram aqui, não tinha rede de esgoto, não tinha nada. Então, o que que era? O meu pai, ele tinha uma fossa séptica. Ele jogava todo esgoto numa fossa séptica. Mas a maioria das casas jogava esgoto direto no rio que passa aqui do lado. No final do meu terreno passa um rio totalmente morto. Eu vou fazer agora 53 anos de vida. Eu estou fazendo 50 anos que eu moro nesse terreno aqui. Eu vim com 3 anos de idade, né? Daí, quando eu casei, eu construí minha casa do lado da casa dos meus pais. Mas eu moro há 50 anos aqui, praticamente 50 anos. O rio que está ali embaixo, eu nunca vi ele limpo. Por quê? O pessoal sempre jogou esgoto, sempre jogou esgoto, sempre jogou esgoto. Meu pai tinha uma fossa séptica, né? Ele era mais consciente em relação a isso. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia, não, vamos fazer sistema de coleta de esgoto, tratar esgoto, isso e aquilo. Há 50 anos atrás não se pensava nisso. Fazer estação de tratamento de esgoto. Só tinha estação de tratamento de água. Tinha estação de tratamento de esgoto, né? Muitos lugares no Brasil ainda não tem. Ah, mas por quê? Porque não se pensava nisso. Se dava bola para isso. Hoje em dia, nossa senhora, era muito comum aqui em Curitiba, gente, esgoto a céu aberto. Valeta, já viram falar de valeta? Já até caí em uma. Ainda tem valeta, né? Mas hoje em dia é muito mais difícil ter valeta com esgoto. Mas há 50 anos atrás tinha na frente da minha casa. Tinha uma valeta com esgoto. Olha só. Então, hoje em dia é muito mais difícil. Normalmente é favela, mas mesmo assim, a maioria das favelas hoje está até urbanizada. Mas o pensamento foi mudando, né? E é bom a gente acompanhar como foi a mudança do pensamento ao longo do tempo, pensamento, comportamento ambiental ao longo do tempo. Por exemplo, gente, décadas de 50 e 60, quase ninguém falava sobre meio ambiente. Eu sou de 69, né? Minha mãe já é de 1940, meu pai era da década de 20, né? Foi só nas décadas de 50 e 60 que começaram os primeiros movimentos ambientalistas. E eles falavam basicamente com contaminação do ar e da água. Ocorreram tantos casos que as pessoas começaram a se organizar. Por exemplo, o mal de Minamata. Minamata é uma baía no Japão que tinha várias aldeias de pescadores e tinha uma indústria. E a indústria jogava o esgoto industrial dela direto na baía. Só que as pessoas comiam os peixes que tinham na baía. No esgoto da indústria, a gente tinha mercúrio. Mercúrio, uma das coisas mais tóxicas que existem. O mercúrio é neurotóxico, ele ataca o cérebro. Então começaram a nascer crianças sem coordenação motora nenhuma, com déficit de atenção, déficit de inteligência, né? Falta de, porque o cérebro não se desenvolveu na gestação, perdão. Esse problema foi tão sério, que quando se encontra alguém, uma criança ou um adulto com contaminação por mercúrio, até hoje a gente chama de mal de Minamata, né, para relembrar o caso lá de Minamata. E o pior é que o mercúrio vai se acumulando, né? Eu como uma unidade de mercúrio, ele fica. Eu como mais uma, dobra, fica duas. Como mais uma, fica três. Ele não sai do corpo. Outro exemplo foi o rio Tâmisa, aquele rio que passa no centro de Londres, bem no meio de Londres. Daí tem
O London Eye, eu nunca fui para Londres, mas eu sempre vejo, né? Que é aquela roda gigante, gigantíssima, né? Fica à beira do Rio Thames, ao Big Ben, aquele torre com relógio, o parlamento inglês, né? Tudo fica à beira do Rio Thames. A própria Vila Olímpica da Olimpíada de 2012 fica à beira do Rio Thames. O Rio Thames era um esgoto a céu aberto. Ele fedia. Daí, na década de 50, 60, eles decidiram começar a fazer alguma coisa. Hoje, o Rio Thames, você pode ir lá beber a água do Rio Thames, no centro de Londres. Hoje, os caras pescam no centro de Londres, porque o rio está limpíssimo. Tem truta. Truta é um animal bioindicador, truta é um peixe, né? Se tiver isso daqui de poluição, a truta morre, né? Olha, só para vocês terem uma ideia, gente, eu não sei se eu vou conseguir passar. Não, não vou conseguir passar. Espera só um pouquinho, agora travou meu computador. Aqui. Eu não sei se eu vou conseguir passar, mas eu espero que vocês ouçam. É um videozinho de um fato que aconteceu em dezembro de 1952 em Londres. Ele é a narração em espanhol, mas eu vou traduzindo para vocês. Londres. Pessoal, vocês estão vendo o vídeo? Sim, estão Está vendo o vídeo, passando para professor. vocês? Tá passando. Tá. 1952. Todas estas personas no tienen ni idea de que un cúmulo de circunstancias increíblemente casuales se juntarían todas ellas para generar una pesadilla espesa y blanca que duró unos 5 días. Dezembro de 1952, se preparando para o Natal. Ninguém imaginava o que ia acontecer. Começou a se formar uma névoa muito intensa, muito densa, que durou 5 dias. Era un diciembre más frío de lo habitual en Inglaterra, y las casas de toda la ciudad se dispusieron a calentarse mediante carbón y quemar. Foi um dos dezembros mais frios dos últimos anos. E as casas, o aquecimento era feito com queima de carvão. E daí eles começaram a queimar mais carvão, mais carvão, mais carvão. Mucho más de lo habitual esa temporada. Además, el carbón que usaban era de la más baja calidad, ya que el mejor fue exportado debido a los problemas económicos de la posguerra. E o carvão, para piorar, o carvão que eles usavam era um carvão de baixíssima qualidade. Além de você ter que usar mais carvão para esquentar a mesma coisa, para queimar, né, a mesma coisa, era um carvão que soltava muitos poluentes. Ese carbón del malo poseía unas concentraciones de azufre muy grandes a las normales y ello contribuyó enormemente al problema de la Gran Niebla de 1952. Esse carvão, ele tinha muito mais enxofre do que o carvão normal e contribuiu muito para a grande névoa de 1952. Foi um acúmulo de coincidências azaradas. La mezcla de la quema de carbón para uso doméstico e industrial, la quema de combustibles para los automóviles, la ausencia de viento y la inversión térmica que se dio lugar hizo que la contaminación no pudiera escapar de la ciudad mezclándose con la niebla natural. Então, o que aconteceu, gente? A queima maior de carvão nas casas, nas indústrias, por causa do frio. Ou a queima de combustível por causa dos carros. E a inversão térmica, quer dizer, em Londres se formou uma camada de ar frio em cima que não deixou o ar quente subir. Então, toda a fumaça da queima de carvão ficou próximo à superfície. Próximo, eu digo, até alguns metros da superfície. Lo que dio lugar a una alarma social que dejó a Londres durante 5 días directamente ciega. E daí fez uma névoa tão intensa que deixou Londres durante 5 dias assim, do jeito que vocês estão vendo. Isto não é à noite.
Isto é em plena tarde, em pleno meio-dia. No se podía ver a 1 metro de distancia. Llegaron a suspender en muchos momentos el transporte público y la circulación. Eles não conseguiam ver 1 metro de distância e tiveram que suspender muitas vezes a circulação de pessoas e de carros e o transporte público. E usar Esa niebla máscaras. pegajosa, espesa y casi sólida se metía por cualquier rendija en las casas, lugares de trabajo, los teatros y los cines, donde no podía verse ninguna película ni representación a más de 4 filas de distancia. Olha que interessante, gente. A fumaça era tão densa, tão intensa, que entrava pelas casas e pelos prédios. Ele acabou de dizer que quando você ia para o cinema nesses 5 dias, você não podia sentar da 4ª fila para trás. Você só conseguiria enxergar se você a tela do cinema se você estivesse até a 4ª fila. Los monumentos, edificios y ventanas se cubrían con un hollín amarillento que debía ser limpiado con... Olha só, a poluição, ela incrustava nas esculturas, nos prédios, e como ela é muito ácida, começava a corroer, isso, gente, uma névoa de 5 dias, tá? Começava a corroer os monumentos. E olha o que o cara fazia, com a mão tirava um pedaço do prédio. Frecuencia. Todo estaba cubierto por esa sustancia pegajosa, un humo mortal que se metía en sus pulmones y en el mejor de los casos lo que podía provocarte era una buena infección pulmonar que hacía que muchas personas se encontrasen realmente... Gente, era tão densa a fumaça que formava um tipo de uma gosma e as pessoas expiravam. A melhor coisa que poderia acontecer era ter uma infecção bacteriana. Imaginem a pior coisa que ia acontecer. Olha como ficou o pulmão de uma pessoa. Isso é um raio-x, né? Olha o estado do pulmão. Uma névoa de 5 dias. Muy mal durante días. E incluso morirán por complicaciones ya existentes en los pulmones. Los niños fueron los grandes perdedores de todo esto. As crianças foram as grandes perdedoras e eles chamaram aquilo de morte branca, por causa da cor da névoa. Oficialmente murieron unas 4.000 personas por esta niebla dichosa. Oficialmente morreram 4.000 pessoas. Muchos de los médicos ni siquiera podían llegar a tiempo hacia sus pacientes, ya que en el exterior no se veía un carajo. Muitos médicos não conseguiam chegar até os pacientes porque você não conseguia ver nada. Eu saía na rua, os médicos não conseguiam enxergar nada. Olha o estado, gente. Olha o estado das coisas. Pero la cifra que se ha especulado bastante es que en realidad, tras retirarse la muerte blanca, la cifra de muertos fue de 12.000 personas y otras 150.000 hospitalizadas por diversas complicaciones. Y es... Gente, extraoficialmente, eles acreditam que morreram 12.000 pessoas em 5 dias e mais de 150.000 foram hospitalizadas. Que a esta gran niebla se la considera el fenómeno de contaminación más grave que ha sufrido jamás Europa en los años. Y para remediarlo, unos añitos más tarde, por si las... Olha o que o pessoal usava, gente. Olha aqui. Ó. Vamos ver. Unos añitos más... Olha só. Como é? Vocês sabem, né? Equipamento, né? Como se fosse para mergulhar. Más tarde, por si las moscas, crearon ciertos sistemas y escafandras de respiración por si la cosa volviera a suceder. Este mismo fenómeno es el que puede verse hoy en algunas grandes ciudades de China. Gente, mas isso a gente ainda pode ver. Por exemplo, aqui é na China, em pleno dia. E isso daqui é poluição. Donde la contaminación es realmente... Isso não é à noite. Essas luzinhas são carros na rua, tá? Não é à noite, em pleno meio-dia. Preocupante, pero no es inmediatamente mortal como en esos 5 días en el 52, debido a que en aquella época la evaporación posterior de la niebla natural hizo que las partículas de los ácidos presentes por la acción humana se desintegrasen en partículas mucho más diminutas. O que acontece hoje é preocupante, mas o que aconteceu em dezembro de 52 em Londres era muito mais devido às características dos poluentes.
volviendo la niebla ácida y pudiéndose dispersar con mayor rapidez y facilidad. Todo fue un cúmulo de circunstancias mal avenidas que dieron como resultado una pesadilla blanca que bien parece la película de la niebla de John Carpenter de 1980. Olha, o caso de Londres, 52, foi tão grave, que chegaram a fazer filmes de horror. Esse é um filme da década de 80, ou 70, 80, do John Carpenter, chamado A Névoa. Então, eu até vi esse filme, teve outros que vieram depois também, que entrou uma névoa numa cidade e levava as pessoas, matava as pessoas. A ideia do filme de horror é baseada no que aconteceu em dezembro de 52 em Londres. Desconozco si se basó vagamente en este suceso real. Sí, el vídeo... Então, olhem só, pessoal, o que pode acontecer. Isso foi um caso, e aconteceu numa cidade de um país desenvolvido, de um país rico, né? Foi em 52, há 70 anos atrás, mas foi um problema seríssimo, né? E então as décadas de 50 e 60, exatamente por ter tantos problemas, é que a gente chamou de as duas décadas juntas, décadas da conscientização, onde que aconteceram tantos problemas que o pessoal teve que começar a se conscientizar. Daí veio a década de 70, né? A década de 70, daí eu já tinha nascido em 72, eu sou de 69. 72, nós tivemos a primeira grande conferência mundial sobre meio ambiente, foi a Conferência de Estocolmo, capital da Suécia, até está aqui o cartaz da conferência, e onde a gente chegou à conclusão que poluir é crime. Gente, até a Conferência de Estocolmo, o mundo achava que poluir não é crime. Hoje, se você falar que poluir não é crime, nossa senhora, é um escândalo, né? Hoje a gente sabe que poluir é crime. Na década de 70, a gente passou por grandes problemas, como, por exemplo, a crise energética, onde o petróleo quadruplicou de preço em poucos dias, devido a uma série de fatores. A gente começou a valorizar os resíduos. Opa, isso não é resíduo, isso não é lixo, isso eu posso aproveitar. Começou a se falar do desenvolvimento sustentável, etc. A gente chamou, então, a década de 70 como década da regulamentação e controle ambiental. Por quê? A gente começou a fazer leis. Quase não existiam leis no mundo inteiro em relação à proteção do meio ambiente. Só depois da Conferência de Estocolmo, em 72, onde a gente chegou à conclusão que poluir é crime, que a gente começou a fazer certas leis. Daí veio a década de 80. Eu sempre falo que a década de 80 foi a minha década, né? Porque eu passei de criança para adulto. Eu entrei na década de 80 com 11 anos e saí com 21, né? Eu entrei no colégio e saí praticamente formado da faculdade. A década de 70 foi uma década, em termos de cultura, por exemplo, maravilhosa. Em termos de economia, foi péssima para o mundo inteiro. Em termos ambientais, foi péssima também. Aqui no Brasil foi a década da redemocratização, né? Quando o regime militar caiu, e daí entrou 1985, daí entrou o governo civil, etc. A década de 70, na verdade, em termos ambientais, começa em 76. Em Seveso, na Itália, numa fábrica, liberou 5 quilos de dioxina. Dioxina é um composto extremamente tóxico. Em Bhopal, na Índia, a Union Carbide, uma fábrica de produtos químicos, liberou produtos químicos. Em Bhopal, matou 5.000 pessoas. Bhopal ainda está contaminada com uma série de produtos químicos até hoje. Em 1986 explodiu Chernobyl, né? Aqui está. Chernobyl vocês conhecem, né? Chernobyl vocês conhecem. Tem aquele seriado no Netflix, é uma minissérie, Chernobyl. Tem vários filmes, né?
que daí explodiu uma das usinas nucleares de Chernobyl. Chernobyl fica onde hoje é Ucrânia, bem perto da Bielorrússia. Inclusive, a capital da Bielorrússia é mais perto de Chernobyl do que a capital da Ucrânia é de Chernobyl. Mas antigamente era tudo União Soviética, né? E eu me lembro muito bem quando explodiu Chernobyl, eu me lembro das notícias no Jornal Nacional, eles faziam uma animação mostrando o movimento da nuvem radioativa indo de Chernobyl, passando né, Ucrânia, Polônia, chegando na Alemanha Oriental, ainda tinha Alemanha Oriental à época, Alemanha Ocidental, França, eles faziam no Jornal Nacional uma animação indo até a Europa Ocidental. Tanto que só descobriram Chernobyl quando chegou, acho que na Suíça, que daí eles noticiaram e virou a origem do negócio. Não, na verdade, a história foi a seguinte: explodiu Chernobyl. Era ainda a União Soviética, e o governante da União Soviética era o Mikhail Gorbachev. E ele foi avisado logo em seguida, mas ele mandou ficar em silêncio. 8 dias depois que explodiu Chernobyl, tinha uma usina nuclear na Suécia, que não ficava muito longe da União Soviética. A Finlândia faz fronteira com a Rússia, né, a atual Rússia, e depois a Suécia. E eles todo dia iam medir os níveis de radiação em volta da usina nuclear sueca. Os suecos iam fazer isso. Daí, um dia, deu nível muito alto. 8 dias depois da explosão de Chernobyl, deu muito alto. E eles, tem vazamento, vamos parar tudo, vamos procurar esse vazamento e tal, e não acharam vazamento. Daí eles fizeram uma análise da assinatura radioativa, porque não tinha vazamento ali, então não era dali. Daí eles pensaram assim, vamos comparar, para tirar a dúvida. Eles coletaram a radiação, tem meios para fazer isso, e fizeram uma análise da assinatura radioativa. Cada usina nuclear tem uma assinatura radioativa. Então, Angra 1 tem uma assinatura radioativa, Angra 2 tem outra assinatura radioativa, e assim por diante. Isso é característica da usina nuclear. É como se fosse as marcas aqui dos dedos, né? Mas assim, eles chegaram à conclusão que aquilo só podia ter vindo de Chernobyl. Não era de nenhuma outra usina nuclear em volta. Só podia ter vindo de Chernobyl. Daí eles ligaram para a União Soviética, olha, está acontecendo alguma coisa com Chernobyl? E daí o Gorbachev começou a soltar algumas notícias dizendo, realmente tivemos um problema. E depois ele soltou que explodiu um reator e assim por diante. Mas levou dias. Chernobyl, na verdade, era um complexo de usinas nucleares, né? Várias usinas nucleares juntas. E para atender tudo, eles tinham uma cidade chamada Pripyat. E essa é a cidade fantasma que a gente conhece hoje de Chernobyl. Mas foi um problema seríssimo, 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 seríssimo. Oficialmente, a União Soviética disse que morreram 10, 12 pessoas devido direto à explosão. Mas, na verdade, morreram centenas, talvez milhares de pessoas por causa da altíssima radiação. E ainda tem gente morrendo por causa disso. Gente, eu me lembro muito bem que em 1987 e 88 vinham crianças da União Soviética para tratar das queimaduras por radiação aqui no Hospital Evangélico de Curitiba. Eu me lembro muito bem disso. O Hospital Evangélico era referência em tratamento de queimados e eles então receberam algumas crianças de Chernobyl, de Pripyat, que foram afetadas diretamente, que os soviéticos não tinham condições de tratar, e vieram para cá tratar em Curitiba. Foi o maior acidente nuclear da história da humanidade. O segundo maior acidente nuclear da história da humanidade,
hoje é o terceiro, na verdade, foi no ano seguinte, em 1987, o Césio 137 em Goiânia, aqui no Brasil. Daí, em 2011, teve um terremoto de 9 pontos na escala Richter, que é um terremoto para destruir tudo, que formou um maremoto que atingiu a usina nuclear de Fukushima, no Japão. E daí um ou dois reatores explodiram. Mas daí assim, todos os sistemas de contenção eram muito mais modernos e tal, muito mais seguros, que inclusive hoje já tem gente morando na região de Fukushima de novo. Já não chegou a contaminar a região de Fukushima. E daí, Fukushima se tornou o segundo maior e o Césio 137 de Goiânia, aqui no Brasil, passou para terceiro maior acidente radioativo nuclear da história da humanidade. Daí É um teve grande episódio de ignorância também, né, professor? Como? É um grande episódio de ignorância. O Césio 137? Sim. Total, total. Eu falo assim, Chernobyl foi um problema humano, que lá o engenheiro de Chernobyl queria fazer uns experimentos e tal, e não controlou direito, explodiu. Fukushima foi ambiental, porque um terremoto, 9 pontos na escala Richter, só para vocês terem ideia, se bater um terremoto desse em Curitiba, Curitiba é destruída. Não sobra nada, nada, nenhum prédio. 9 pontos na escala Richter é para acabar com a raça humana. E Fukushima ficou em pé. Agora, o Césio 137 foi que um hospital jogou fora um aparelho de raio-x, foi um catador de metal, viu um pozinho fosforescente, achou bonito, levou para casa. A família dele inteira morreu. Né? Morreram acho que 8 ou 10 pessoas e dezenas ficaram bem contaminadas e muito doentes. Né? Então, Goiânia, Césio 137, é o terceiro maior acidente nuclear da história da humanidade. Teve um nos Estados Unidos, Three Mile Island, em 75, 76, mas não aconteceu nada. Ninguém foi afetado, não aconteceu nada. Um super petroleiro da empresa Exxon, o Exxon Valdez, ele bateu numa rocha no litoral do Alasca, nos Estados Unidos, em 1989, e liberou alguns milhões de litros de petróleo. Em 2002, em Curitiba, na verdade, Araucária, a refinaria da Petrobras em Araucária, Repar, liberou acho que 1 milhão de litros de petróleo. 1 milhão de litros. Foi para o Rio Barigui, passou para o Rio Iguaçu e chegou até Foz do Iguaçu. Por todos esses acidentes, eles chegaram à conclusão seguinte: gente, eles já tinham legislação para a empresa que estava funcionando, mas eles tinham que ser mais radicais. Eles tinham que começar a fazer legislação para a empresa antes dela se instalar. Eu estou pensando em construir uma empresa. Ah, meu amigo, antes de você se instalar, nós vamos fazer um monte de coisa aqui, um monte de estudo. Daí criaram o EIA-RIMA, Estudo de Impacto Ambiental, Relatório de Impacto do Meio Ambiente. Uma empresa só poderia se instalar se de antemão, antecipadamente, eu soubesse que ela não traz nenhum mal para o meio ambiente. Por isso, a década de 80 foi chamada a década de legislação específica de novas indústrias. O que são novas indústrias? Uma indústria, então, antes de se instalar, ela tinha que passar por uma legislação ambiental. Até agora, a gente já tinha feito legislação para indústrias já instaladas. Agora a gente começou a fazer exigências ambientais antes da indústria se instalar. E o Brasil foi um dos primeiros a fazer isso. Na década de 80, teve um caso muito grave nos Estados Unidos, gravíssimo, do Love Canal, do Canal do Amor. Uma vez foram fazer uma usina hidrelétrica, tinham que desviar o rio, fizeram um canal subterrâneo. Quando terminaram a usina hidrelétrica,
que eles deixaram a água correr pelo canal original do rio, esses canais subterrâneos ficaram vazios. Daí uma empresa pensou assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar tonel de ferro e encher de produto químico e armazenar nesses canais subterrâneos. Então, eles armazenaram com PCB, que é um produto extremamente tóxico. Só que esses tonéis, eles foram apodrecendo com o tempo. Eles estavam localizados bem embaixo de um conjunto habitacional. Bem embaixo de um conjunto habitacional. E daí o que aconteceu? Esse PCB foi vazando e começou a subir pelo solo. Por um fenômeno físico, ele começou a subir. E daí começou a contaminar as pessoas que moravam nessas casas aqui. Começou a contaminar essas pessoas. Essas pessoas entraram na justiça contra a empresa, contra o governo americano. Foi uma guerra, tem até filmes sobre isso e etc. A partir disso, os Estados Unidos o governo americano criou uma linha de crédito chamada Superfund, que ele dá crédito, dá dinheiro para quem quiser recuperar áreas degradadas. Em Montreal, no Canadá, em 1987, foi assinado o Protocolo de Montreal para extinguir CFC, o clorofluorcarbono, o gás que destrói a camada de ozônio. Em 1987, a ONU divulgou o relatório Brundtland, ou também chamado de Nosso Futuro Comum. Brundtland era a secretária-geral da ONU, Harlem Brundtland. Uma vez eu assisti uma palestra dela aqui em São Paulo, muito inteligente. E daí falou sobre o desenvolvimento sustentável. Em 1989, na Basileia, na Suíça, foi assinado o Acordo da Basileia, ou Movimento Transfronteiriço de Resíduos. Os europeus e americanos estavam com muita legislação, sabe o que eles faziam? Com o resíduo tóxico deles, mandavam para a África. E pior, eu vi isto, até hoje fazem. Em 2015, eu tive a oportunidade de visitar Gana, na África, por um trabalho em conjunto com a Universidade Suniane, no interior de Gana. E eu fui para Accra, que é a maior cidade de Gana. Assim, é horrível lá, é horrível. Primeiro, a cidade toda é uma favela só. Segundo, eles recebem computador velho da Europa, dos Estados Unidos, e daí eles queimam no meio das casas, assim, eles queimam aqueles computadores para tirar os metais. Vocês sabem que cada computador tem 1 grama de ouro, tem umas 2 ou 3 gramas de prata, daí tem cobre, tem alumínio. Eles queimam o computador inteiro, pegam o computador e metem fogo. O plástico e o vidro, eles evaporam devido ao calor. E fica só os metais. E daí eles vão separando os metais. E poluindo outros países. Então, para diminuir esse problema, em 89 assinaram o Acordo da Basileia. Né? Na década de 80, as empresas começaram a mudar o seu jeito de ver as coisas. Em vez de ver a legislação num ângulo defensivo, que droga, eu tenho mais lei para seguir, esses ambientalistas são todos uns idiotas e não sei o quê. As empresas começaram a ver a legislação de um ângulo proativo. Eles começaram a seguir toda a legislação ambiental e chegar para o cliente, viu? Eu sigo lei. Eu sou certinho. Sabe aquele meu concorrente ali de quem você compra? Ele não segue nenhuma lei ambiental. Ele é mauzinho para o meio ambiente. E foi na década de 80 que finalmente o meio ambiente entrou na conversa das pessoas no dia a dia. E daí veio a década de 90. Né? Na década de 90, a gente começou a mudar todas as nossas ideias. Né? Vamos começar a viver mais saudável? Vamos começar a viver melhor? Mas isso custa caro. Eu quero comer só produto orgânico, sem agrotóxico, mas ele é 30% mais caro. Ótimo, tudo bem, eu assumo o custo.
A gente começou a mudar a nossa maneira de ver o uso de matérias-primas escassas. Então, o meu carro que consumia 1 litro de gasolina por quilômetro rodado, a gente começou a fazer carro que roda 10 quilômetros por litro de gasolina. A gente começou a mudar o uso da energia. A gente só tinha lâmpada incandescente, aquela lâmpada que ficava bem quente, gastava energia à toa. Daí a gente começou a mudar para a lâmpada fluorescente, aquela lâmpada fria, né? Hoje a gente tem lâmpada LED, que gasta muito menos para iluminar a mesma coisa. Na minha casa, hoje, 98% das lâmpadas são LED, ainda tem uma outra lâmpada fluorescente, por causa do bocal. Era um bocal específico para certos tipos de lâmpada. Mas lâmpada incandescente eu não tenho mais nenhuma há muitos anos. Foi na década de 90 que a gente começou a fazer a reciclagem, né? Inclusive foi em 1989 que surgiu o programa Lixo que não é lixo, separe. Se lembram disso? Já ouviram falar disso? Não, professor. Com certeza não. Lixo que não é lixo, não passa na tua casa, Fernando? Sim, mas não com essa musiquinha. Mas começou com essa musiquinha. Programas de educação ambiental. Tinha família folhas, o pai na forma de uma folha, a mãe na forma de uma folha e 2 filhinhos na forma de folhinhas. A família folha cantava assim: lixo que não é lixo, separe. Daí passa o caminhão até hoje. Aqui em casa passa terça, quinta e sábado. E eu sempre separo, sou maluco por separar. Foi na década de 90 que a gente começou a se tocar quanto ao desperdício. E foi na década de 90 que a gente teve a segunda grande reunião mundial sobre meio ambiente. Foi aqui no Rio de Janeiro, a famosa Rio 92. Só para vocês terem ideia, foi a maior reunião de chefes de Estado da história da humanidade até aquele dia. Nem a ONU conseguiu reunir tantos chefes de Estado no mesmo lugar. Então, na Rio 92, até a Rio 92 a gente fazia ações isoladas. Eu faço o meu, ele faz o dele, ele faz o dele. Na Rio 92, o mundo começou a discutir. Gente, precisamos nos unir. Se nós não nos unirmos, a gente não vai dar um jeito. E daí, na década de 90, surgiram os conceitos de certificação ambiental, por exemplo, ISO 14001, muito famoso, hoje em dia, minha especialidade, atuação responsável da indústria química e a própria gestão ambiental surgiu como conceito, como ação na década de 90. Se eu não me engano, foi na Rio 92 que começou o crédito de carbono, não foi? Não, foi pelo Protocolo de Kyoto em 1997. E o crédito de carbono, como denominado pelo Protocolo de Kyoto, valeu até 2012. Hoje a gente tem diferentes mercados de carbono e etc., mas não mais na maneira como era no Protocolo de Kyoto. Mas foi em 97. Inclusive, quem sugeriu crédito de carbono no Protocolo de Kyoto foi a delegação brasileira. A delegação brasileira que sugeriu, onde que uns países que poluíam menos, eles poderiam vender créditos de carbono para aqueles que poluem mais. Porque o que importava era o balanço mundial do carbono, né? O balanço mundial do carbono é que tem que descer. Se um produz mais e outro menos, não é tão problemático. O problema é a quantidade final, total de carbono. Foi na década de 90 que começou a se modificar a relação entre empresas, ONGs e órgãos fiscalizadores governamentais, né? Um odiava o outro, um queria ver a morte do outro. Hoje, eles estão se unindo. Opa, as empresas começaram, gente, eu vou respeitar as leis, eu vou ajudar os ONGs, porque daí eu vou ganhar mercado
imagem. Tanto que as multas e autuações ficaram em segundo plano, né? Como isso, professor? Como? As empresas não estavam pagando multa? Não, não era isso. Elas começaram a fazer tudo certo para não serem multadas. Se elas fazem tudo certo, elas não são multadas. Então, tanto faz. E, além do mais, ia melhorar muito a imagem das empresas. Pô, eu nunca ouvi falar de um acidente ambiental com a empresa XYZ. Essa empresa é preocupada. É o que a gente chama de responsabilidade solidária. Então, assim, foi na década de 90 que a questão ambiental começou a ser vista não como um problema, principalmente pelas empresas, mas como uma solução. Conseguir mais mercado, conseguir uma melhor imagem, né? Entrar em mercados no exterior e assim por diante. Mas, professor, tem muita empresa que ainda polui. Tem. Eu estou falando de um modo geral, não de um modo específico. Isso que a gente falou agora, a linha de pensamento, a linha de atuação até os anos 90 é de modo geral. E daí entramos nos anos 2000 e vocês estão acompanhando, né? Pessoal, alguma pergunta até o momento? Alguma dúvida até o momento? Não, esse assunto é bem tranquilo, professor. Bem tranquilo, né? Qualquer coisa, essa aula vai ficar gravada, tem os slides também, vocês podem entrar em contato. Na semana que vem, a gente vai continuar esse assunto falando de alguns conceitos básicos relacionados ao meio ambiente e relacionados à logística reversa. Se a gente não entender esses conceitos, a gente não vai conseguir entender a disciplina. Tá bom? Comecem a pensar um pouco mais diferente sobre o meio ambiente, gente. Comecem a ser autocríticos. O que eu estou fazendo? Como que é o meu comportamento em relação ao meio ambiente? Tá bom, gente? Tudo em ordem? Bruno, tá aí ainda? Hum, tá, ótimo, Bruno. Então, gente, se quiserem entrar em contato comigo por e-mail, estejam à vontade, sem problema algum, tá? Eu agradeço a presença de vocês, foi ótimo ver vocês aqui nesse sexta-feira. Ótimo, Bruno, que bom. Mas se tiver alguma dúvida, sempre pode falar, tá bom? Tenha um ótimo final de semana, pessoal. Um ótimo final de semana para vocês. E eu quero ver vocês aqui na próxima sexta-feira, com o mesmo bate-professor, com o mesmo bate-horário, no mesmo bate-horário e no mesmo bate-link, né, da aula. Tá certo, gente? Um abraço, tchau. Beleza, professor. Fernando, que legal te ver. O Fernando não é o Michael Jackson do terror, não, né? Não é nem Não, um professor. pouco parecido. Isso aí, professor. Até semana Falou, que vem, Fernando. professor. Falou, Bruno. Até semana que vem. Tchau, gente. Tchau, tchau, professor. Bom fim de Tchau, semana. tchau. Igualmente.